Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu descobri sobre mim na adolescência. Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, a minha falecida avó percebeu que eu tinha uma diferença na coluna, que a minha coluna não parecia ser retinha, né? E aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fui ao ortopedista, fiz uma série de exames e descobri que eu tinha escoliose. Tenho até hoje. A minha escoliose não tem causa, ela é talvez genética, ela começou a aparecer na adolescência e ela progrediu muito rápido. Só que eu tive a sorte de encontrar um médico não muito bom. Quando eu fui passar com o ortopedista, eu dependia do SUS, depende até hoje. E não tem escolha. Lá na cidade onde eu cresci, onde eu nasci, minha mãe foi, marcou o médico e era o médico que tinha. Não tinha opção de escolher médico. Então eu fui, fiz os exames, fui à consulta e o médico, ele ficou claro para mim anos depois que não sabia nada sobre o que ele estava falando. Ele devia ser ortopedista de alguma outra área, não de coluna, não sabia nada sobre a escoliose. Eu já tinha um grau avançado, eu perdi as radiografias daquela época e minha mãe questionou para ele se eu podia usar aquele colete, que é o colete para corrigir a curvatura. Isso eu tinha 14 para 15 anos. E eu disse que não, que o colete não servia para nada. Minha mãe perguntou sobre o RPG, ele também disse que não servia para nada, que eu podia fazer natação se eu quisesse, para me ajudar a respirar melhor. E só. A única solução para o meu caso, segundo ele, era cirúrgico. Só que ele olhou para mim, um adolescente de 14 anos, e ele me falou o seguinte: seu caso, a gente só arruma com cirurgia. E nessa cirurgia, a gente vai abrir a sua coluna, do pescoço até embaixo, vai colocar uma haste de metal e vai fechar. Se essa haste não der certo, a gente abre você daqui até embaixo pela frente e coloca um reforço. Aí na hora eu fiquei numa situação assim, ele tá maluco que eu vou me colocar numa situação dessa de tentar fazer uma coisa que se der certo, aí o jeito que ele falou já ficou meio claro que podia dar muito errado. Aí eu perguntei pra ele assim, mas qual é a função? Tem alguma coisa além da estética? Ele falou, não, é só pra você não ficar torta. Eu falei, eu sinto muito, se é pra fazer uma cirurgia desse jeito, com possibilidade de dar errado, ter que fazer uma segunda cirurgia só pra não ficar torta, eu fico torta. Prefiro nunca mais ir na praia, nunca mais usar um biquíni, do que ficar com uma cicatriz e falar assim, vou me sentir mal do mesmo jeito, né? Sem contar que eu podia morrer. E naquele momento a gente não foi procurar segundas opiniões, foi como eu falei, eu não tinha como marcar com outro médico no SUS, era aquele médico e acabou. Ou eu pagava no particular, e não tinha essas condições na época. Eu lembro que minha mãe procurou, tentou, minha tia trabalhava num hospital próximo, particular, tentou conseguir uma consulta para mim. Não foi que a gente desistiu, aceitou aquele diagnóstico daquele jeito, mas o que a gente tentou fazer não funcionou. Buscamos alternativas, mas não conseguimos nada. Bom, então eu passei a aprender a conviver comigo assim, porque eu não tinha saída, ou eu me acostumava assim, ou eu me acostumava assim. Bom, vamos voltar um pouquinho para entender como isso foi mais fácil para mim. Quando eu tinha 10 para 11 anos, eu tinha 2 irmãos pequenos. E eu desenvolvi um distúrbio alimentar. Não foi nada de propósito, não era coisa que eu pensava, foi a reação do meu organismo quando meu irmão mais novo nasceu. Então, tudo que eu comia, eu vomitava. Eu não conseguia parar comida no meu estômago. Nada, não parava nada. Se eu tomasse água, eu vomitava. Foi um período muito ruim. E eu sempre fui muito magrinha, muito, muito magra. Então, não era neura de, ai, tô gorda. Não tinha nada disso. Foi a reação psicológica ao nascimento do meu irmão. Então, eu fiz tratamento psicológico, uma psicóloga muito boa. E fiz um acompanhamento, eu não sei por quanto tempo, eu era pequena, só lembro que eu fiz bastante tempo de acompanhamento com ela. Então, nesse acompanhamento, eu passei a ter uma aceitação da minha autoimagem muito grande, até exagerada. Eu nunca me olhei no espelho e me vi negativamente, assim, sabe? Eu sempre me achei até mais bonita do que eu devo ser. Então, minha autoestima é alta, sempre foi. Então, quando eu fiquei sabendo da escoliose e ela foi progredindo rápido, ela não me impediu
de fazer nada. Eu ia à piscina com meus amigos, na adolescência, aquela fase mais crítica, eu usava aparelho nos dentes. Eu me incomodava mais com o meu aparelho do que com a minha coluna. Eu usava blusinha justinha, ia pra piscina, usava biquíni, nunca tive problema com isso. Não significa que eu aceitava a escoliose, que eu aceite a escoliose, que eu olho no espelho e não me incomode. Eu me olho no espelho e eu me incomodo muito, eu não gosto, eu acho uma coisa horrorosa. Saber que foi um médico incompetente que me deixou assim, se ele tivesse me instruído da maneira correta, hoje eu não seria assim, isso me causa raiva. E eu não gosto da minha aparência no espelho, não me sinto bem com o que eu vejo. Mas não me impede de fazer nada. Eu falo que por ter feito esse tratamento com a psicóloga, uma parte de mim ignora a existência da escoliose. Eu visto roupa, coloco um vestido, o que eu tiver vontade de usar. Já cortei meu cabelo curtinho várias vezes, o que deixa meu corpo bem à mostra e a tortura fica mais visível ainda. E não me impede de nada. Não, porque acabo dizendo não me incomoda, mas incomoda. Quando eu tomo consciência e olho no espelho e falo, nossa, tá feio, eu troco de roupa. Se eu olhar e falar assim, não gosto. Mas não é uma coisa que me impede de fazer nada. Nunca me impediu de fazer nada. De viver minha vida, minha adolescência foi normal, extremamente bagunçada, assim, eu aproveitei ao máximo o que eu podia, e isso não foi um empecilho. Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei grávida. Meu filho nasceu um pouquinho antes de eu fazer 19, menos de um mês, né? E aí depois que ele nasceu em julho de 2010, em dezembro eu fiz uma radiografia, que é essa que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tá vendo? É um grau de curvatura muito, muito amplo. Não é uma coisa sutil. Ele mostra muito, dá pra ver que eu tenho um S mesmo nas costas. E aí, essa radiografia de 2010, foi um médico, gente, eu acho que eu não tivesse pego aquele médico quando eu tinha 14 para 15 anos, eu estaria perfeita hoje. Ele fez as radiografias comuns. Aí ele olhou, ele falou, não, vamos fazer mais radiografias. Ele fez outras radiografias. Aí ele falou que tinha possibilidade da cirurgia, mas eu tinha um trauma, um medo muito grande de pensar em cirurgia. O nascimento do meu filho foi por cesárea, eu era muito recente, eu falei, não quero fazer cirurgia, não quero saber, já estou acostumada a viver assim, eu quero saber daqui para frente. E aí o que ele me falou, assim, numa gestação você pode ter dores nas costas, dificuldade para andar, sabe, o bebê crescendo aqui dentro, podia comprimir alguma coisa na coluna, algum nervo e me dar problema. Só que eu já tinha tido um filho e não aconteceu nada. Eu não tinha dor nas costas, eu não tinha nada. Lógico, eu era muito novinha, então, quando eu falei pra ele, não, mas eu já tenho, né, mostrei, meu filho tava com minha mãe, aí ele falou assim, bom, você não teve nada, então você não tem muito com o que se preocupar. A minha curvatura, a caixa torácica, ela é torta. E onde ela é comprimida, é pra direita. E o meu coração tá na esquerda, a parte mais ampla. Então também não tem o risco de comprimir o coração com os ossos. Mas o pulmão tem. Então eu tenho fadiga muito fácil. Minha respiração, eu estou sempre cansada, ofegante. Subir um lance de escada, eu fico cansada. Mas pulmão, a gente faz exercício físico e tem como a gente trabalhar a melhora dele. Um coração apertado dentro dos ossos era um pouco mais problemático. E isso não tem esse problema. Então, hoje, eu tô com 31 anos, eu fiz recentemente uma nova radiografia, meu retorno com o médico é o mês que vem, porque já fazem 12 anos que eu não faço radiografia, e aí a gente vai comparar essa aqui, como eu mostrei pra vocês, com a nova, e ver se teve uma progressão ou se tá estabilizado o caso. De primeira mão, o médico me disse que a cirurgia não é viável por conta da minha idade. Mas isso eu já vi que o básico não é indicado, mas tem N poréns e possibilidades. Porque hoje eu já penso um pouco mais sobre a cirurgia, apesar de ter muito medo. Porque ela é diferente, ou já era assim quando eu tinha 15 anos, eu não sei. Eu só sei que se você pesquisar na internet, tem uns esquemas que no próprio YouTube você vai encontrar. É desenho, tá? Não é pessoa aberta. Tem pessoa aberta também, mas isso eu não consigo nem pensar em ver. Que mostra como ela é feita. É complexo, é de alto risco, mas não é uma haste de metal escorada no meio das minhas costas, igual o médico me disse. São parafusinhos, parece até o esquema de um aparelho dentário. É muito interessante. E já tem anos que eu queria fazer isso, mas eu tenho medo de me submeter à cirurgia.
Eu vou pelo que eu conversar com o médico e achar que é o mais seguro pra mim. Porque assim, apesar de eu já ter 31 anos e meu corpo tá estabilizado, eu vou viver muito ainda. E agora eu começo a sentir que eu tenho um cansaço constante nas costas. Eu não tenho força física pra fazer muita coisa, muita animação, empolgação, sabe? Disposição. Eu não sinto disposição, eu me sinto cansada muito rápido. E não é só referente ao pulmão. Eu não tenho dor nas costas. Às vezes, assim, se eu fizer um esforço muito pesado, aí eu sinto dor. Mas no dia a dia, normalmente, eu não sinto dor nas costas. Eu tenho um cansaço na lombar, que eu converso com muita gente que fala que também tem, que é natural da idade, de você fazer serviço de casa, é normal você ficar cansado. E aqui na região dos ombros, às vezes eu sinto uma queimação, que é mais relacionada a estresse e tudo mais, e não exatamente a minha curva da coluna. Onde seria a curvatura da coluna, que é o meio das costas, eu não sinto nada, não tenho dores. Então, talvez isso seja uma razão para não fazer cirurgia, porque você vai mexer numa coisa que hoje tá bem assim, que tá calcificado assim, você pode trazer problemas. Então, é uma coisa que, apesar da estética me dar vontade de fazer, de ir contra um monte de coisas e fazer, eu tenho a parte da consciência de pensar o que é o melhor. A verdade é que eu não gosto do que eu vejo, não tem jeito. Depois que meu filho nasceu, meu umbigo, no último mês de gestação, eu tive muitas estrias no umbigo. Então eu não tenho um umbigo bonito, na verdade quase não tenho mais umbigo. Então minha pele é feia e junta com a curva feia da cintura. Então eu não gosto dessa região do meu corpo. Mas também é o que eu falei, no dia a dia eu esqueço que eu tenho escoliose. É uma coisa que não... Eu já conversei com pessoas que tinham medo de não conseguir fazer coisas básicas depois que receberam o diagnóstico. De não conseguir cuidar de uma casa, de não conseguir ter um filho, de não conseguir fazer muitas coisas que uma pessoa normal faz. Eu faço tudo que eu tenho vontade de fazer. Sempre fiz. Como eu falei, ela não me impede de nada. Eu não gosto, não aceito bem o fato de ter escoliose. Tem momentos que eu fico extremamente irritada, com raiva, chateada por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, não vou deixar de fazer nada por causa disso. Não tem nada que eu falar, eu não faço isso por causa da escoliose. Eu não corro. Correr é uma coisa que é a única coisa que eu falo assim, eu não faço por causa da escoliose, porque eu acho que o impacto do calcanhar no chão traz impacto na coluna de qualquer pessoa. Você pensa uma coluna reta, ela absorve o impacto. A minha coluna não é reta, ela é um S, não consigo nem mostrar. Então, como é que eu vou equilibrar o impacto da batida no chão num S? Então eu tenho medo de correr e isso sem trazer alguma consequência, uma dor. Então eu caminho, ando rápido, ando muito, mas eu não corro por conta do impacto. A única coisa que toda vez que alguém fala, não, eu não corro porque eu tenho receio disso me trazer problemas. Mas de resto, eu faço qualquer coisa. Eu cuido da casa, faço tudo o que eu tenho que fazer, carrego peso que eu não devia, porque ninguém devia carregar peso demais, né? Mas tudo que uma pessoa comum faz, eu também faço. Eu não deixei e nunca vou deixar esse desvio da coluna me impedir de fazer qualquer coisa na minha vida, de realizar nada na minha vida. Bom, por que eu resolvi contar isso pra vocês? Porque eu fui recentemente ao médico e vou poder comparar essa radiografia aqui com a nova. E logo, logo vai ser, eu acho que é no comecinho de setembro, minha consulta. E vou saber como é que tá, se tá melhor, se tá pior, o que não tá. Se tem algum tratamento, alguma fisioterapia, um pilates, o que eu posso fazer para melhorar. E aí eu quero começar a dividir isso também, porque é um assunto que não é falado. Você não aprende como olhar para o seu filho e falar, olha, eu acho que ele tem um princípio de escoliose. Você não vê ninguém falar sobre isso. E é uma coisa que atinge uma porcentagem muito grande da população. A maioria das pessoas pode ter uma curvatura de até 10 graus, que visivelmente não é nada, mas já é uma curvatura pela postura. Sentar na carteira da escola torto, assim, carregar mochila pesada, andar assim, já causa uma escoliose. E a gente não vê muito se falar sobre o assunto para saber o que fazer, para evitar que crianças fiquem como eu fiquei. Então, e também tem muitas mulheres que eu vi que têm receio, não sabem do que elas são capazes, do que elas podem e o que elas não podem por causa disso. Acabam que muita gente conhece médicos como eu conheci, que são péssimos profissionais, que não sabem do que eles estão falando, que atrapalham a vida de quem tem uma escoliose, que podia fazer um tratamento correto e ter uma melhora do caso. Porque não tem cura.
Mas você pode voltar à curvatura na idade do crescimento, na adolescência, né, que está crescendo ainda, você usa o colete, você faz o tratamento certo, você diminui, você suaviza o problema. E se você não faz nada, você pode ir piorando, depende de cada caso, é um caso, né? E tem pessoas que nascem assim também. Mas existe um teste muito simples para você saber se seu filho tem um começo ou não. Quando ele tá lá, começa lá a partir dos 10 ou 11 anos, se você pedir para a criança se curvar para frente sem camiseta, pegar uma caneta e faz uma bolinha em cada ossinho dele, aqui assim no meio da coluna, tá fazendo umas bolinhas assim. Aí você pede pra pessoa ficar reta. Aí você pega a caneta, pode ser um lápis de maquiagem, né? Mais fácil. E liga as bolinhas. Se elas estão retinhas, tá perfeito. Se você começou a ligar as bolinhas e viu que tá um pouquinho, procura o ortopedista imediatamente. Porque você percebe que tem uma coisa errada no comecinho do começo. Então, às vezes, nem o colete não vai usar, vai começar a fazer outras atividades para resolver aquilo, para nem deixar acontecer. Então, é muito simples esse teste das bolinhas nas costas. E por que a gente não aprende isso com os pediatras quando a criança é pequenininha? Por que o pediatra não faz isso nas crianças? Ah, vamos fazer, tá com 10 anos? Vamos fazer uma... Só pra gente checar se tá tudo ok com a coluna? Não se faz. Quando a criança tá lá toda torta, que a gente olha, tá visível, o problema já tá super sério, e aí você tem que correr atrás do negócio. Então, é uma coisa que pode ser evitada com uma conscientização. É só conversar sobre, sabe aquela coisa básica? Falar sobre o assunto traz a conscientização que evita problema. Então, esse é um dos motivos de eu começar a falar sobre a escoliose. E eu vou filmar esse teste com o meu filho e vou trazer para vocês, mostrando, porque eu olho a coluna dele com uma frequência absurda, que eu tenho pavor dele ficar como eu fiquei. Porque o meu caso é genético, a família da minha mãe tem bem menos que eu, o dela quase não dá pra ver, mas ela tem. Os irmãos dela, a maioria tem problemas na coluna também. Eu tenho um irmão que tem, a dele é diferente da minha, mas ele também tem um desvio na coluna. Então eu sei que tem essa possibilidade. E já tô de olho nele desde pequenininho, porque o meu maior medo é que ele fique como eu fiquei. Bom, gente, então no vídeo de hoje é só isso. No próximo eu vou mostrar visível no meu corpo como eu sou.